na vida daquele que ouve a voz de Deus, daquele que se prostra para ouvir o que ele tem para ouvir. E ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Então a opressão, ela já se torna maior, ela já acaba gerando jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, e isso é comum nas nossas vidas. Nós que estamos cristãos, talvez você que entrou por essas portas, talvez você que está passando alguma dificuldade, a qual momentos você já não tem mais o controle do seu dia, você já não tem mais prazer em viver, prazer em ser você, prazer em executar alguma coisa e que isso te traga alegria. Isso, irmãos, acontece com qualquer ser humano. Com qualquer ser humano, as coisas fora do controle. E qual é a brecha que nós deixamos para que isso, muitas das vezes, ela se torne um jugo na nossa vida? Para que isso aí cria-se um processo maior. É quando nós acarretamos em nossa vida uma seguinte questão, uma seguinte pergunta: eu já não vou conseguir mais, eu já não vou mais atender, não vou corresponder, eu já não consigo mais, eu já não tenho mais o controle. Então, quando a alma ela está falando em si própria, isso já é um estado avançado. E eu fiquei analisando isso com Deus essa semana e falando com Deus acerca de tal situação, a qual muitas das vezes ou acontece conosco, ou acontece com algumas pessoas, ou acontece conosco mesmo, ou acontece com outras pessoas. Você vê que todo homem de Deus, pessoas mesmo que tiveram uma comunhão com Deus, por o fato das coisas estar muitas das vezes aparentemente na visão humana, fora do controle, a alma começou a desesperar. Então você vê o salmista falando: aquieta minha alma em Deus, espera nele, conversando com a própria alma, trazendo um alívio em Deus. O Espírito ainda está controlando as coisas, o Espírito ainda, ele está sabendo aonde que é o socorro dele. Mas quando nós não entendemos isso, e quando a situação foge do controle, a qual nós pensamos que nós vamos desistir, a qual pensa que as coisas não vão mais acontecer, as coisas fogem do controle. Vou dar um exemplo. O exemplo, muitas das vezes, irmãos, é quando você tem as suas obrigações, seja ministerial, seja obrigação na sua família, seja obrigação no seu emprego. Isso acarreta, por quê? Porque isso acarreta muitas das vezes a responsabilidade. E você não foi feito, você não foi projetado para que as coisas permaneçam sob o seu controle. Tudo sob o controle. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que por alguma situação as coisas fogem do nosso controle. Porque a situação, muitas das vezes, ela começa a ser tão grande, e precisa você se renovar, precisa você parar, precisa você entender que é um tempo de Deus, é um tempo de se fazer. Vamos supor, o encarregado, ele tem a capacitação dele, ele tem que parar um pouco, ele tem que fazer uns cursos, ele tem que se capacitar mais, ele tem que se colocar na posição, muitas das vezes porque as coisas estão fugindo do controle, numa empresa. Então você vai ver em todas as áreas uma capacitação. Então você começa com uma coisa, quando você vê que as coisas estão fugindo do controle, então você se refaz, existe uma capacitação, existe um lugar que você tem que estar se aprimorando, para que você tenha capacidade de lidar com isso. Na nossa vida é a mesma coisa. Por que pessoas se suicidam? Por que pessoas, irmãos, deixam de ser talvez um pai, deixam de ser talvez um encorajador, um conselheiro? Por que pessoas deixam de ser isso? Porque talvez ela deixou aquela
situação, por um fato que talvez, eu já conversei com pessoas que talvez ela deu o conselho certo, ela estava no momento certo, Deus colocou ela ali, houve-se uma presença de Deus na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa desse um conselho para aquela pessoa. Só que a pessoa, ela não ouviu, e ela tomou um caminho totalmente diferente. E aquela pessoa que aconselhou ficou culpando, porque talvez ela não tinha, ela tinha tudo para fazer, mas talvez era necessário aquilo ali. Mas pelo fato de ela não conseguir, talvez, mudar a mente daquela pessoa, ela não é o culpado. Então ela tomou aquilo ali como sobre si. E começou a tomar um jugo, pensando que ela não deu tudo. Mas não é verdade. Por que ela esteve ali? Por que ela deu aquela palavra? Era aquela palavra. Era aquele momento. Mas a pessoa, ela já estava vivendo uma vida de opressão. Ela tomou outro rumo. Então aquela pessoa, ela começou a acumular. Ela começou a deixar aquela situação. Aquilo que ela viu, ela começou a entrar. E ela deixou de ser uma conselheira. E olha só. Ela já resolveu muitos problemas por causa daquilo que ela não conseguiu. Ela deixou a brecha, ela deixou que o inimigo trabalhasse em cima daquilo que talvez ela contemplou. Então isso acarreta o que? O jugo. Então a situação, irmãos, de Jesus chamou todos. Por quê? Porque Jesus sabia, existe algo nas nossas vidas, que o homem, vai chegar um momento que o homem, ele vai ter uma capacidade, Deus dá capacidade para o homem lidar com a situação. Mas tem situação que o adversário, você está velando para as coisas não acontecer. E o adversário, ele está tentando, lutando para que as coisas aconteçam. Ele está perseverando naquilo que ele é ágil, naquilo que ele é perigoso. Você está velando por aquilo. Tem muitas coisas na nossa vida, irmãos, que nós queremos que aconteça, queremos que mude. Mas nós temos que ter o quê? Nós temos que esperar. Nós temos que ser manso, nós temos que ter tranquilidade, tem que ser temperante para que as coisas aconteçam naturalmente. Infelizmente, a verdade é essa, porque o tempo que você permanecer é o tempo que as coisas vão se resolver, é o tempo que Deus vai trabalhar na minha vida, é o tempo que Deus vai trabalhar na sua vida, e você vai entender que você é capaz de viver com pressão, com dificuldade, e você tem habilidade para lidar com aquilo. Sabe o que está acontecendo conosco? É que as opressões, as dificuldades, elas estão vindo, e nós, adotados de habilidade por Deus, nós não temos paciência, nós não temos temperança, nós não temos a mansidão para esperar aquilo ali, fazer com que ele seja a maior atividade, o maior trabalho na vida minha e na tua vida, para que nós façamos e olhamos e contemplamos as coisas. Você vê aquele homem que estava à beira do tanque, a qual passaram muitas pessoas lá, que poderia resolver o problema dele, poderia resolver, inclusive Jesus passou várias vezes pelo templo e não curou aquele homem, mas todas as vezes que ele era colocado à porta do templo, passou muito tempo, irmãos, mas chegou lá Pedro e João e levantou aquele homem. Por quê? Porque aquele homem, ele, por mais que ele estava com a dificuldade, mas ele entendeu uma coisa: eu fico aqui, eu espero a minha bênção, eu permaneço aqui, eu espero a minha bênção. O que aquele homem adquiriu de experiência? Ele adquiriu que ele, se ele não tivesse perseverança, se ele não passasse por opressão, se ele não passasse por dificuldade, se ele não passasse por muitas das vezes rejeito, ele poderia sair daquela porta e não receber a vitória. Você está entendendo? Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo num mundo que as pessoas, elas estão a cada dia mais sendo levada a viver uma opressão. Você tem que conseguir aquilo rápido, você tem que conseguir uma casa, você tem que conseguir um trabalho, você tem que conseguir isso, você tem que conseguir aquilo. Deus dá. Mas o meu objetivo é conseguir a permanecer. O meu objetivo é conseguir para dar testemunho. O meu objetivo é conseguir
para entender que todo o processo, que tem um processo, ele foi para glorificar o nome santo de Jesus? Será que nós estamos entendendo que o jugo, ele pode ser quebrado pela nossa perseverança? As dificuldades que estão em volta de nós, elas não é o nosso adversário. Elas só contribuem para que nós venhamos ser mais fortes e perseverantes. E eu estava orando a Deus e falando: Deus, eu estou com essa dificuldade, Senhor. Eu estou com essa dificuldade. Assim, e assim, e assim. E isso não é só, irmãos, que... Veja bem, eu falei: Senhor, eu sei que isso não é o maior problema meu. Eu tenho uma dificuldade. Só que isso que eu estou passando não pode virar uma opressão. Não pode virar um jugo na minha vida. Eu não posso acatar aquilo ali e colocar nas minhas costas e olhar e falar assim: eu não vou viver, eu não vou conseguir. Irmãos, o Espírito Santo, ele brotou de dentro de mim esse versículo e falou assim: ainda existe recurso ainda na tua vida. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele falou: troca, eu estou aqui, troca esse jugo. E naquele momento, irmãos, eu já estava na oração. É uma coisa fácil de se fazer. É uma coisa fácil. Mas por que eu fui entender que era momento de eu trocar? Por que eu fui entender que era momento de eu trocar? Porque eu estava procurando a solução. E Jesus falou para mim nessa noite que hoje é a noite de você trocar o jugo. Porque Ele está aqui. Glória. Não tem prazer mais de vir à casa do Senhor. Não tem prazer mais, talvez, de fazer até um alimento. Não tem prazer mais de cuidar de uma criança, porque tudo que faz irrita. Tudo que faz é uma coisa. A alma, ela está cansada. A alma, ela está oprimida. A alma, ela precisa de um refrigério. E é esse momento que nós temos que entender. Esse momento não é o momento de nós acarretar. Não é o momento de nós tentarmos fazer as coisas tudo irado. Tem pessoas, irmãos, que você vê ele fazendo as coisas, ele bate para cá, ele empurra no Senhor, ele bate a porta, ele joga o negócio para cá, ele derruba tudo, que você olha assim e fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vai falar que você não passou por isso, que eu não passei por isso. Quando as coisas não estão acontecendo, as coisas não estão fluindo, irmão, para. Não entra no jugo. Não entra. Irmão, coisas que eu já sei fazer, coisas que eu já lidou há muito tempo, quando as coisas começam a dar errada, eu começo a olhar e falo assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí eu começo a olhar para dentro de mim e falo assim: hoje acordei, só misericórdia. E começa a falar com a própria alma, começa a entupir a alma de problemas, a alma de situação, a alma de tanta coisa que você nem é aquilo. Porque se você tivesse tranquilo, você saberia resolver, porque você resolveu muitas situações piores. Eu estou falando de mim. E por quê? É uma noite de você tentar de novo. É uma noite de você tornar a tentar. Porque Jesus, um dia, ele olhou para Pedro e falou: Pedro, você, como uma pessoa humana, você sabe pescar, e sabe pescar muito bem. Mas a situação que Pedro estava passando era porque estava fugindo algo fora do controle de Pedro. Era a alma. A alma estava cansada.
E naquele dia que Jesus ele apareceu para Pedro, ele apareceu justamente no momento que a alma estava cansada. Porque estava fugindo tudo do controle. Porque Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, eu pesquei a noite toda, eu não peguei nada. Mas não foi assim, irmão. Primeiro Jesus falou assim, primeiro Jesus pegou o barco de Pedro e chamou a atenção dele. Talvez Pedro ali, ele olhou para Jesus, e aquela alma já cansada, já agoniada pela situação que estava vivendo, parou. E Jesus pega o barco, afasta um pouco e começa a pregar um sermão. E talvez o sermão de Jesus tem solução para a tua alma. A tua alma ela se encontra muito afligida. A tua alma ela se encontra muito abatida. Mas tem porque quando ela resolve a viver uma vida debaixo do controle de Deus, ela tem capacidade para tentar novamente. Então depois daquele sermão que Jesus dá, Jesus vai para Pedro e fala: Pedro, o homem acabou de estar lavando a rede, já não quer mais, já amanheceu o dia. E Jesus vai para Pedro: Pedro, lançai a rede novamente, mas agora eu vou com você. Por que Pedro decidiu ir de novo? Pedro tinha todo motivo para falar: não, Senhor, eu vou. Mas ele foi. Por quê? Porque ele já estava recebendo o refrigério. Já tinha recebido o refrigério. Então, tem coisa na nossa vida que não está perdido. Tem coisa na minha vida e na tua vida. Jesus manda te dizer nessa noite: não tem nada perdido para aquele que quer o refrigério de Deus na sua vida. Não tem nada perdido para os filhos de Deus que se prostre, que se humilhe, que se retém um momento com Deus. Você já parou, irmão? Faz um teste. Você ora 5 minutos, mas se você tem um objetivo com Deus, eu quero orar 10 minutos, quero orar 10 minutos, Senhor. E se você, naquele momento, você orava 5, mas você determinou que quer orar 10, você vai ver que vai ser uma briga danada, irmãos. Vai ser uma briga terrível. Por quê? Porque a alma ela não quer se prostrar, porque ela nunca passou por aquela situação. Mas aquilo não é um jugo, aquilo é uma honra. Aquilo é uma honra para que o Senhor ele venha e olhe para você e fale: meu filho está tentando, meu filho está empenhado. Só que pelo fato de ser tão extenso o tempo, talvez aquilo se torna até um jugo. Glória a Jesus. Mas quando você atinge aquele momento ali, você recebe mais de Deus confiança. Aleluia. Você recebe mais de Deus graça. Você recebe mais de Deus um momento, refrigério. Talvez aquilo que você nunca recebeu, você vai receber, porque você está rompendo limites que o homem é capaz de romper, que Deus deu essa graça para o homem romper. E muitas das vezes nós, irmãos, achamos como um tal, uma opressão muito grande, dá vontade disso, dá vontade daquilo. Glória. Jesus está falando para você que quer viver uma vida espiritual, para você que quer viver uma vida que você tem habilidade em todos os seus afazeres, para você que olha para a situação grande, olha para o gigante e fala: esse gigante ele é pequeno, porque Jesus ele é grande na minha vida. Eu nunca derrubei um gigante grande, mas essa oportunidade de derrubar ele. Por quê? Porque se Deus foi comigo no pequeno, ele vai ser comigo no grande também. Você está vendo quando o povo de Israel estava naquele arraial e o gigante estava afligindo aquele povo, as almas deles estavam afligidas. Por quê? Porque o gigante era grande, o gigante demonstrava muita capacidade e armadura e isso e aquilo. Mas existia um baixinho pequeno, um gigante
mas era pequeno, que ele andava com a alma dele interagindo com Deus, ele andava com confiança, ele andava com ousadia, ele andava com alegria no coração, ele andava com capacidade de Deus, ele andava com temor em Deus. Ele falou, quando eu for, o Senhor dos Exércitos vai ir comigo, ele vai me dar refrigério. Sabe o que Deus está jogando por terra hoje? O espírito de temor que está tentando entrar no teu coração e tentando te afligir. Diz Deus nessa noite para você, Deus está falando que vai arrancar o temor que está tentando bater na tua porta e tentando te sacudir de noite, que tira teu sono e não deixa você dormir mais. Não, eu vou arrancar esse demônio, esse temor que está na tua alma, que está te afligindo nessa noite. Paulo escreveu para Timóteo e falou para Timóteo, Deus te deu um espírito de temor, Deus te deu um espírito de amor, fortaleza e de moderação. Sabe qual é a maior dificuldade de passar na entrevista? É a ansiedade e o temor. Você tem capacidade, você tem graça, você tem habilidade para isso, mas quando chega diante da entrevista, a perna começa a tremer, você não começa a falar. Deus está falando para você hoje, eu vou abrir a porta para você, vou te dar graça, sabedoria, e Deus vai colocar aquela porta que ele botou para você. Esses dias eu estava passando por uma situação que todo lugar que eu chegava eu falava uma palavra errada. Eu falei, Jesus, que negócio é esse, pai? Meu Deus, que negócio é esse? Eu ia fazer uma coisa e falava um negócio errado. Eu falei, meu Deus do céu, uma coisa que não é normal, irmão. Não é normal. Existe alguma opressão. Existe alguma coisa. E essas coisinhas pequenas é onde o adversário ele começa a lançar pensamentos, a lançar dados. Ele não vai começar de uma coisa grande. Ele vai começar de uma coisa pequenininha. Uma coisa pequenininha que você nem imagina. Nem imagina. Nem imagina. Veja bem, você vê a vida de Elias. O fogo desceu do céu e consumiu 450 profetas. O homem orava, fechou tudo. Daqui a pouco levantou uma mulher lá que ele nem viu e falou. Quando falou, que trouxeram a mensagem até ele, bateu na alma dele, oprimiu o homem foi para uma caverna e ficou lá, pedindo a morte para Deus, pedindo a morte, por uma palavra que foi lançada. Ele não chegou a ver a mulher, mas uma palavra que lançou. Ele estava naquele momento, o momento bom, o momento, vamos dizer assim, ruim. Porque ele estava no momento de uma grande vitória. Daquilo que ele correspondia em Deus. E talvez esse momento é o momento que mais você precisa se refazer. Por quê? Porque o adversário, ele sabe que esse momento é o momento de uma tentação. Ele pode vir com uma tentação, como veio com Jesus. Depois de Jesus jejuar, depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, o diabo apareceu. Mas por quê? Porque ele apareceu depois de jejum, depois de ser forte, depois de ser, depois de estar revestido, depois de estar bem. Você já parou para pensar? É que no momento que você está mais sensível, tanto você ouve a voz de Deus, quanto você ouve a voz do inimigo. A diferença é para quem que você está correspondendo. Glória a Deus.
A diferença é para quem que você vai continuar olhando e falando que vai vencer. Naquele momento, Elias estava muito sensível. Então a voz veio: eu vou te matar, você não vai passar desse dia. Então ele pediu a morte, se escondeu. Existe Elias nessa noite aqui, que Deus está trocando esse jugo. Talvez essa palavra ela virou um peso muito grande na tua vida, e Jesus está falando assim: hoje é a noite que eu vou te deixar leve, porque eu quero cuidar novamente de você. Elias, come e bebe, Elias, porque grande é a tua caminhada. Levanta daí, Elias. Deus vai mandar anjo, Deus vai mandar alimento, Deus vai te sarar, Deus vai dar graça para ti, para que tu levante novamente e continue aquilo que Ele quer que você faça. Deus te deu dom, aptidão, irmãos, e Deus quer que você use novamente. E você está vivendo um momento tão difícil na tua vida que você está dando tudo errado. Está dando tudo errado. É o momento de você voltar, parar, corresponder a Deus. Talvez, irmão, seja necessário. Entra na tua casa, tranque, só sai quando Deus falar com você, ou só sai quando você se derramar com Deus. Tira tudo, deixa tudo lá e fala: Deus, eu estou deixando tudo aqui porque eu quero, Senhor, receber de ti novamente, Senhor. E Ele vai fazer mudança nessa noite na nossa meio. Ele falou para mim que Ele vai fazer mudança aqui neste lugar. Deus falou para mim que vai fazer mudança. Deus vai entupir os canais ao qual o Espírito Santo passava: audição, visão, direção de Deus, graça, virtude para realizar a vontade de Deus. A presença de Deus na sua vida, ela tem que ser real. E uma das coisas que eu estava orando a Deus, eu falando para Deus, irmãos, tem coisas que dependem de nós. Os nossos filhos, eu não tenho. Os nossos filhos, hoje, se você olhar para os seus vizinhos, para alguém que você sabe que ele depende de você, talvez você não vai fazer uma coisa tão extraordinária, mas talvez você vai dobrar o seu joelho e vai orar por ele. Mas você vai orar com graça, vai orar com certeza que Deus vai salvar ele. Você vai entrar mesmo, você não vai ter mais a dificuldade. E sabe qual é o problema difícil? É quando você está passando uma opressão, quando você está passando a dificuldade, quando você está vivendo esse momento que foi falado aqui, e você ainda, alguém chega para você e fala assim: ei, ora pela minha família, e te dá uma lista de nomes, e você olha para dentro de você, você olha para dentro de você, e você começa a derramar lá e fala assim: Deus, eu já estou passando tudo isso, e as pessoas estão ainda colocando pedidos de oração na minha mão para me orar. Sabe o que eu estava orando a Deus e Deus falou? Deus falou assim que Deus falou para o discípulo: vocês são sal da terra e a luz do mundo. Uma luz, ela não pode ser colocada num alqueire para que venha a ser escondido, mas no velador para que brilhe. Então eu quero ter uma certeza nessa noite que Deus chamou pessoas aqui